E quando eu noto a sua narrativa, a sua, né, retórica, que é muito rica, ela é fruto de muitas conexões de pontos. E muitas conexões de pontos são frutos de muita curiosidade. E muita curiosidade significa você saber fazer curadoria de tempo muito boa. E curadoria de tempo muito boa vem com disciplina. Né? E disciplina vem com experiência. É isso aí. No segmento. Então, você vai cascateando uma série de habilidades para você atingir um nível de excelência para ter essa transformação e dar conta, porque você não é uma pessoa. Você tem que ter uma cabeça de 20 pessoas. Na verdade, eu acho que tem 20 pessoas me ajudando a ter essa cabeça. Eu acho que essa é a inversão. Eu trouxe uma pessoa super interessante para gravar um podcast aqui, que é o Léo Chaves, cantor, que tinha a dupla com o Vitor e Léo. E a gente estava discutindo e entendendo o poder que nós temos de dar ordenamento no nosso raciocínio por meio da nossa fala. E muitas vezes a nossa fala, ela surge no momento em que você não sabia que conseguiria dar aquele ordenamento ao se propor a compartilhar sua ideia ou ensinar alguém ou dar uma palestra e que você de fato aprende 2 vezes. Eu falei isso. Como isso saiu de mim, sendo que eu não sabia que eu pensava dessa. Na verdade, eu sabia. Eu só dei ordenamento nos pontos. Então, e se pedir para repetir, talvez você não falasse tão você não fala brilhantemente também, como foi a primeira porque vez. você estava num fluxo de raciocínio que sua cabeça estava Entra um funcionando flow. de tal forma. E quando eu noto a sua narrativa, a sua, né, retórica, que é muito rica, ela é fruto de muitas conexões de pontos. E muitas conexões de pontos são frutos de muita curiosidade. E muita curiosidade significa você saber fazer curadoria de tempo muito boa. E curadoria de tempo muito boa vem com disciplina. Né? E disciplina vem com experiência. É isso aí. No segmento. Então, você vai cascateando uma série de habilidades para você atingir um nível de excelência para ter essa transformação e dar conta, porque você não é uma pessoa. Você tem que ter uma cabeça de 20 pessoas. Na verdade, eu acho que tem 20 pessoas me ajudando a ter essa cabeça. Eu acho que essa é a inversão. Legal. É literalmente à medida que você vai galgando passos de gestão, começa assim, você como profissional querer destaque, então você é bom, você tirou uma certificação, você é um profissional adequado. À medida que você vai subindo, a inversão entre você e o time acontece. Perfeito. Tem que acontecer. Senão não é perene. Senão não consegue ter impacto. Senão não tem a escalabilidade, senão depende de uma pessoa que se acontece alguma coisa com ela, ou se aposenta, ou sai da empresa, acontece alguma coisa, aí quando você vê várias empresas familiares que tinham um super sucesso, tirou a cabeça, a empresa deixou de ter a relevância que tinha. Então, acho que um ponto legal da IBM, primeiro, não é uma empresa de dono, não tem uma pessoa que é o dono da IBM, já é um conglomerado aberto e sólido nessa gestão já de muito tempo. Então, é fundamental para essa discussão toda acontecer, Ivan, ao longo do tempo, é como é que você ajuda a desenvolver mais pessoas. Ajuda a dar oportunidade para que mais pessoas aprendam com você e você aprenda com as pessoas. Vou te dar 2 exemplos que eu acho que são super relevantes nessa conversa. O primeiro deles, uma das coisas que mais me impactou à medida que eu fui galgando cargos de executivos, foram mentorias reversas. A gente tem dentro da IBM um processo formal de mentorias, a maioria delas dadas por ou técnicos para que você perceba e pontos de vista e aprenda, ou por grupos de afinidade. Então, para mim, um dos maiores impactos, cara, que mudou de fato, de forma assim muito profunda e genuína, foi depois de algumas mentorias com alguns grupos minoritários da IBM, de perceber, de contar um caso anônimo aqui, mas no final do dia assim, a gente fechou o nosso escritório por causa da pandemia, uma lei nos obrigou a fechar o escritório. Nós já tínhamos uma cultura de trabalho remoto implementada na empresa já há muitos anos, então era algo que para nós, o tombamento para todo mundo ir para casa foi algo super simples. A gente teve condições de ajudar os nossos clientes que não tinham essa cultura, essa expertise, dando o nosso exemplo. E o segundo ponto, a gente também tem um outro programa muito bacana, que é um programa de uma oportunidade para algumas pessoas que a gente identifica como talento, assumir posições que possam acompanhar alguns executivos durante um tempo. A gente chama de um executive assistant, mas no sentido de ser um abraço direito. E esse contexto é intencional aqui no Brasil, por pegarmos talentos femininos
que a gente sabe que tecnologia é muito menor, que no corpo executivo das empresas ainda tem um déficit super grande. Perfeito. Como é que a gente faz isso acontecer de uma forma intencional? Tá. Então a gente pegar pessoas, isso é um programa que já existe já tem algum tempo, e a gente viu um super sucesso. Todas que passaram ali já eram identificadas como talentos, afloram. E normalmente soft skills fala muito alto nessa hora, né? E aí, de novo, sobre aquela questão de experiência, vem sobre oportunidades de exposição e não de anos. 1 ano ou 2 anos nesta posição, você provavelmente fez um MBA que você não. Quer dizer, você vai ver muito mais coisa que no MBA você não ia ver. Perfeito. O MBA tem mais ou menos 2 anos, mas você vai aprender em 2 anos, coisa que você ia demorar 10, provavelmente, para perceber. E prepara essa pessoa para um próximo passo, que ela vai estar brutalmente melhor. Então, olha que interessante, você vai ter uma executiva melhor, você vai ter uma diversidade melhor, você vai ter gente mais experiente, trazendo mais resultado. É um ganha, 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 ganha em 4, 5 aspectos. Mas se não tem isso de forma intencional, não tem isso de forma estruturada, e com a vontade de que seja assim, não funciona. Mas isso tem que partir dos gestores. Isso é top-down, não é? Isso é uma cultura top-down. Isso foi instrumentado ao longo do tempo como processo e cultura. Isso vai muito também de quem está à frente acreditar que isso faz sentido, porque senão entra um gestor novo e fala assim, eu acho que isso aí não faz sentido. Eu prefiro esta pessoa fazendo outra coisa que pode dar um resultado de curto prazo maior, mas o entendimento de que esse médio e longo prazo é fundamental para se chegar a 105 anos, para ter outros 105 anos para frente. A discussão não é sobre o de hoje. Temos que entregar hoje, as metas existem, temos que bater e estamos batendo, mas é como a gente tem isso de forma contínua. Então acho que junta as duas coisas. E aqui vem fatos muito engraçados, né? Porque a IBM é uma empresa tradicional, mas é uma empresa moderna. É uma empresa que tem processo e que vários deles são muito bem-vindos por formatarem esse tipo de perpetuidade de consciência que não varia de quem está naquela cadeira naquele momento. Você entra com um fluxo de que se aprimora e não de que se retroaja. E que se tentar um step back, tem uma estrutura que vai garantir que isso não aconteça. É um grau de evolução, mas o que eu acho muito bacana também é ter a oportunidade, e isso acontece muito em papo com os clientes, em papo com os parceiros, em papo com quem a gente tem a oportunidade de conversar, de dar esses exemplos, que tenho certeza que esse exemplo, por exemplo, dessa funcionária nossa, toca todo mundo. E aí começa todo mundo que ouve o caso olhar e falar assim, eu nunca imaginei isso. E esse é o poder bacana da posição, da oportunidade que eu tenho hoje de conversar com mais gente, estar aqui com você, de tocar muito mais gente do que seria o meu normal ou quem eu converso dentro ou fora da empresa. Essa é que eu acho que é a parte bacana, cara.